Essa semana a academia resolveu mudar algumas regras para o Oscar do próximo ano. O que será que muda de fato para a gente que acompanha, hein? Se liga aqui no canal que eu vou te explicar tudinho depois da vinheta. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para vocês, como sempre, se inscreverem aqui no canal, ligarem o sininho com as notificações e também, é claro, curtir, compartilhar e fazer os comentários em cima do que eu vou falar aqui hoje, que é um assunto inclusive que muita gente já estava esperando. Pois é, e a principal bomba que veio com esse comunicado foi uma mudança na regra de elegibilidade número 2. E essa regra que eu citei, a regra número 2, falava que só seria elegível aquele filme que fosse exibido em circuito comercial de salas de exibição no município de Los Angeles durante 7 dias consecutivos, com pelo menos 3 sessões diárias desse filme. Ou seja, essa regra existe justamente para que os filmes sejam exibidos ao público no sistema convencional. As pessoas têm que sair de suas casas, irem até os cinemas, as salas de exibição, para que esses filmes possam ser considerados pelos membros da academia como filmes válidos e entrarem aí nas cédulas de votação. Desde o dia 16 de março desse ano, mais ou menos um mês e meio atrás, todas as salas estão fechadas em respeito ao isolamento social e não se sabe exatamente quando as salas realmente poderão reabrir e receber público. Isso faz com que essa regra de elegibilidade não seja possível de ser cumprida. Em função disso, a academia tomou uma decisão histórica e sem precedentes. Para a edição 93 do Oscar, estão permitidos aqueles filmes que estreiem em plataformas de streaming ou de vídeo on demand e assim possam chegar ao espectador final. Caramba, Felipe, então quer dizer que abriu a porteira, liberou geral, a partir de agora a academia vai passar a considerar Netflix, Disney Plus e Amazon como possíveis plataformas de lançamento de filmes? Eles vão estar automaticamente valendo? Pois é, aqui que eu quero que você tenha muita atenção, porque as coisas não são assim tão simples. Na realidade, o que aconteceu essa semana foi muito mais uma flexibilização de regras para tornar viável a edição 93 dos prêmios da academia. E aí eu explico. O próprio comunicado emitido pela academia trazia o seguinte trecho assinado tanto pelo presidente quanto pela CEO da academia. Abre aspas. A academia acredita firmemente que não há melhor maneira de experimentar a magia dos filmes do que assisti-los em um cinema. Nosso compromisso com isso permanece inalterado e inabalável. No entanto, a trágica pandemia do Covid-19 exige essa exceção temporária às nossas regras de elegibilidade para prêmios. Fecha aspas. Perceba você, inalterado e inabalável. Essas duas palavras, no meu ponto de vista, falam muito sobre essa decisão da academia. Não me parece claramente um movimento no sentido de abraçar algo novo, essa nova tecnologia, essa nova forma de se consumir filmes. Na realidade, me parece que existe ainda uma resistência bastante elevada dentro dos quadros da academia em direção a isso. E, inclusive, é bom eu pontuar aqui para vocês que logo depois do lançamento dessa nota à imprensa, alguns veículos de comunicação lá dos Estados Unidos entraram em contato com o presidente da academia, o David Rubin, perguntando se realmente esse era um passo adiante, isso seria mantido para o futuro ou se era apenas uma exceção. E ele foi completamente taxativo no sentido de dizer que as coisas permanecem como estão tão logo essa situação de pandemia se normalize e as coisas voltem ao normal. É bom registrar inclusive que o próprio comunicado oficial emitido pela academia deixa isso muito claro. A partir do momento que os cinemas voltarem a reabrir nos Estados Unidos, automaticamente essa exceção na regra fica revogada, hein? Além disso, o comunicado também deixa claro que essas novas regras só valem para filmes que estavam programados para estrearem no circuito normal de salas de exibição, mas foram impedidos em função da pandemia. Ou seja, na realidade, essa decisão da academia pode não ser um passo tão à frente como parece. No comunicado, a gente ainda tem a obrigatoriedade de disponibilização desses filmes estreados aí numa plataforma de VOD comercial na plataforma própria da academia. Ironicamente, todos os membros da academia possuem um login e uma senha por um serviço de streaming próprio chamado de Academy Screening Room. Lá, todos os membros elegíveis da academia ficam com isso disponível para eles poderem assistir os filmes elegíveis e também
fazer a própria eleição. Bom, mas as mudanças na regra não pararam por aí. A gente também teve uma expansão das possíveis cidades aonde a estreia no circuito de salas comercial passa a fazer desse um título elegível. Se antigamente era só o município de Los Angeles, a partir de agora a gente também incluiu nessa lista Nova York, a Baía de São Francisco, Chicago, Miami e Atlanta. Esse é um ponto que eu particularmente acho bastante positivo, já que você vai diminuir essa corrida por uma sala de exibição lá na cidade de Los Angeles. E existe um gargalo, um verdadeiro gargalo aí, principalmente em relação aos filmes menores e aos distribuidores mais independentes para conseguir esse espaço de 7 dias uma vez por ano. A academia também fez menção aos possíveis festivais cancelados, adiados ou que tiveram as suas exibições transformadas para um ambiente digital em função da pandemia do coronavírus. Isso acontece muito nas categorias de documentário e de curta-metragem. Essas regras gerais de elegibilidade não se aplicam para esses casos, e aí a gente tem regras específicas que normalmente estão ligadas à seleção prévia ou ao prêmio aí em grandes festivais. Existe uma lista que a academia coloca aí todos os anos de festivais que acabam qualificando esses filmes automaticamente para o Oscar. Então, mesmo que o festival não aconteça, caso o filme de alguém seja selecionado para esse festival e ele comprove isso, ele pode assim mesmo enviar uma cópia online para a academia, que ela vai ser considerada da mesma forma. Esse foi um passo importante, comemorado por muita gente, mas ainda me parece que existe aí uma resistência com a qual Netflix, Disney Plus e outras plataformas de streaming vão ter que lidar aí nos próximos anos. For those of you watching around the world, it has been a tough couple of days for us here. It has been raining. Mas teve mais mudança, viu? E mudança importante. Pela primeira vez desde 1998, uma categoria vai ser extinta. Pois é, as categorias de som, que até esse ano eram separadas entre mixagem sonora e edição de som, vão ser fundidas em uma única categoria que vai se chamar Melhor Som. Como eu falei, em 1999 isso aconteceu com as categorias de Melhor Trilha Sonora Original, que até 98 eram duas: melhor trilha de musical ou comédia e melhor trilha de drama. Eles decidiram por bem juntar essas duas categorias e desde 99 é apenas melhor trilha sonora original. No entanto, no caso da categoria de melhor som, me parece que os critérios são um pouco diferentes, ou deveriam ser um pouquinho diferentes. Bom, a categoria de melhor som existe desde a terceira cerimônia de entrega de prêmios, que era relativa aos filmes de 1929/1930. E durante um bom tempo foi sim uma única categoria. Entre 1963 e 1967, aí pela primeira vez a gente teve essa separação para melhor som e para melhores efeitos sonoros. Em 68 ela voltou a ser apenas uma categoria, com alguns prêmios especiais para os efeitos sonoros sendo conferidos aleatoriamente, não era uma categoria fixa. Então, se existisse algum material merecedor, era então destinado um prêmio especial de efeitos sonoros até 1981. De 82 para frente, com notáveis exceções, a gente passou a ter definitivamente essas duas categorias convivendo, e existia uma demanda aí já de alguns anos para fazer com que elas voltassem a se fundir. Já nessa última cerimônia de prêmios se falou muito sobre isso, e finalmente a decisão foi tomada então nessa última reunião aí entre os governadores da academia. Olha, eu particularmente acho que se trata aí de um equívoco, né? Não me parece correto que o som deva ser fundido, até porque essas duas funções, a edição de som e a mixagem de som, são bastante diferentes entre si. Editar o som passa também por criar sons, por você fazer uma ambiência. Tem muito a ver com a espacialidade daquele som que a gente está ouvindo. Quantas vezes profissionais de som não tiveram que recorrer à criação de novos sons, à criação de um universo espacial ou de um outro planeta? Tudo isso passa por uma criatividade que é muito diferente da mixagem, onde você pega todos os elementos, que aí inclui o som direto, a trilha sonora, os ruídos, os efeitos sonoros, e coloca ali de uma forma com que tudo pareça muito harmonioso e aprazível ao espectador. Então, do meu ponto de vista, parece um desprestígio aí com essas categorias. Pode ser inclusive que isso seja revogado aí até o Oscar do ano que vem. A gente já teve decisões aí importantes nos anos anteriores que foram depois revogadas, como por exemplo a criação da categoria de melhor filme popular. For the past several years, somebody has explained what sound effects editing is.
That's usually the high point of the evening. Bom, outra mudança de regra tem a ver aí com a junta de músicos e a categoria de melhor trilha sonora original. A partir da edição 93 da premiação, 60% da partitura do filme deve ser composta exclusivamente para o filme em questão. E atenção, no caso de filmes que são sequências ou continuidade de franquias de sucesso, esse percentual sobe para 80%. Nesse caso eu acho muito acertada essa decisão, afinal de contas, se a gente está falando de uma trilha sonora original, ela não pode ser baseada numa trilha pré-existente. A gente já teve até no passado a categoria de trilha sonora adaptada, mas ela não existe mais, então se a gente está falando de trilhas originais, elas têm que ser majoritariamente originais mesmo. Decisão, ao meu ver, acertada da academia. Também foi anunciada aí uma mudança de método na categoria de melhor filme internacional. A partir dessa próxima edição, todos os membros da academia vão estar aptos a votar na primeira rodada de escolha dos filmes. O que era essa primeira rodada até esse ano? Todos os membros poderiam votar, mas para isso eles teriam que comparecer em algumas sessões exclusivas onde os filmes eram apresentados em uma sala de cinema. Mas a partir do ano que vem, esse streaming interno da academia vai acolher todos os filmes indicados pelos seus respectivos países e os membros vão poder fazer lá o seu login, colocar sua senha e assistir a todos eles se eles quiserem. Todo e qualquer membro que assista um número mínimo de filmes colocados aí para essa categoria já vai poder fazer as suas escolhas no primeiro round de votação. Certamente essa foi uma maneira encontrada pela academia de conseguir contemplar mais a internacionalização de seus membros. Então pense você que todas essas sessões de apreciação dos filmes era feita na cidade de Los Angeles. Como é que um membro que mora na Europa, na América Latina ou na Ásia vai fazer para comparecer? Ele teria que ir a Los Angeles, viajar, passar um tempo lá para poder ver essas sessões. Com a possibilidade de ver isso no computador de casa, através desse streaming próprio da academia, isso não precisa mais ser cumprido. Também é uma questão de facilitação de agenda e de logística aí dos próprios cinemas aí que estavam à disposição da academia. Então me parece que a academia está seguindo aí para um processo de simplificação dos processos e acho também positiva essa alternativa. Por fim, teve uma última informação que eu julgo ser bastante relevante anunciada aí nesse memorando enviado à imprensa. Esse vai ser o último ano onde os screeners estão permitidos pela própria academia. E o que são os screeners? São esses DVDs infames que você já deve ter ouvido falar milhões de vezes, enviados pelos estúdios, pelas distribuidoras para os membros da academia. Então eles recebiam na casa deles, normalmente um kitzinho que vinha ali com um DVD para você poder assistir o filme no conforto da sua casa e vinha normalmente mais uns mimos aí junto. Então às vezes você tinha convite para sessões exclusivas, algum encarte, muitas vezes para a junta de roteiristas ia também o roteiro dos filmes, para a junta dos músicos ia o CD com as músicas. Isso ainda vai ser permitido esse ano, mas vai ser o último ano oficialmente que isso vai ser tolerado pela academia. No sentido de apoiar a sustentabilidade para diminuir aí a emissão de papel e de materiais, está proibida essa prática a partir da edição número 94. Olha, além da sustentabilidade, a gente tem que pensar que dessa forma vai ser mais fácil de controlar o envio de materiais, já que eles vão ser permitidos por vias digitais. Pensem vocês que a rastreabilidade disso vai ser muito mais fácil e, na minha opinião, isso vai diminuir um pouco a diferença entre os filmes que têm mais poder de fazer uma campanha e imprimir vários livretos e fazer a prensagem de vários DVDs e aqueles menores que não têm tanto essa chance. What happened this year? What happened? People went mad. Então, para concluir, me parece que o conjunto de regras e práticas novas anunciadas pela academia nessa semana torna o processo todo um pouquinho mais democrático. Filmes com muita diferença de poderio, de certa forma, vão se equalizar de uma maneira mais justa. E, ironicamente, essa plataforma de streaming próprio da academia vai fazer com que todas as informações estejam concentradas lá. E esse lobby que existe aí entre as programadoras, as exibidoras e toda a cadeia de exibição vai diminuir. É um pouco até maluco da gente pensar que a academia falou com tanta veemência que o cinema continua sendo toda a sua experiência sensorial
mas várias das iniciativas em prol do streaming vão fazendo com que as próprias regras internas caminhem nesse sentido. E mais importante que tudo isso, a academia deixou claro nesse comunicado que todas essas regras podem ser novamente modificadas, especialmente em função da evolução da pandemia do coronavírus. Então vamos ter bastante calma para ver como que as coisas vão evoluir nas próximas semanas e meses e principalmente ver como é que as coisas vão chegar na temporada de premiações. Por fim, perguntado sobre os eventos em si que estão em volta aí da academia, não é possível ainda afirmar quando e se vão acontecer os prêmios estudantis e do Governors Awards, que normalmente acontecem aí no segundo semestre de cada ano. A princípio, a data do dia 28 de fevereiro de 2021 está confirmada para a realização da próxima edição do Oscar, mas isso vai depender, obviamente, da evolução dos casos de coronavírus. A verdade, gente, é que ainda não dá para cravar exatamente o que vai acontecer. Todas essas mudanças estão sujeitas mesmo à alteração. Eu gosto da maioria delas e acho importante deixar claro que essa suposta corrida a favor do streaming por parte da academia ainda não se consolidou. Então vamos ter bastante calma antes de celebrar ou de tirar conclusões precipitadas. Combinado? I have a confession to make. Just before I came out here, I licked all the Oscars. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa aí a sua pergunta. Use o espaço aqui embaixo também para deixar o seu comentário, dizer o que você achou sobre esses posicionamentos, sobre essas notícias. Também siga esse canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative as notificações no sininho aqui em cima para você não perder nenhum vídeo. E fique ligado aqui no canal do meu tio Oscar, que sempre que tiver alguma novidade você vai saber aqui primeiro. Combinado? Te vejo aqui então no próximo vídeo. Até mais!